follow you until you love me. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Vem Comigo. E hoje a gente está com o ilustríssimo, o nosso doutor queridinho do Brasil de cirurgia plástica, o doutor Paulo Martin. É uma honra tê-lo aqui. E ele é o meu cirurgião plástico, gente. Super confio nele. Tudo bem, doutor? Olá, Débora, tudo bem? Na verdade, o prazer é meu, né, de estar aqui no seu programa da ilustríssima Débora Porto. Muito agradecido, fico muito feliz pelo convite. Agradeço a você e toda a equipe. Todos são muito simpáticos. Muito obrigado a todos. Fala um pouquinho mais sobre você. Quem não conhece o doutor, agora vai começar a conhecer. E fala um pouquinho pra gente sobre o começo da sua carreira e até hoje, né? Meu nome é Paulo Martin, eu estou há 26 anos, dia 4 de julho agora eu fiz 26 anos de formado, né? Então estamos há 26 anos aí. Eu tenho 50 anos, então eu tenho mais tempo hoje como médico do que como não médico na minha vida. Por isso que eu achei bem emblemático esse aniversário de 26 anos de formado, porque ele foi um divisor de águas em que a minha vida, a maior parte do tempo médico a partir dessa data. Eu entrei na Faculdade de Medicina de Vassouras, eu tinha 17 para 18 anos, e logo no primeiro período, nas aulas de anatomia, a equipe que dava aula de anatomia pra gente era a equipe do professor Pitangui. Porque o professor Ivo Pitangui, ele foi a maior estrela e a maior autoridade da cirurgia plástica no mundo, né? Não sou eu que estou dizendo, são coisas assim, de todos os cirurgiões, tem como referência o professor Ivo Pitangui, e além de referência, todos também conhecem a trajetória dele e como diz num livro, né, um atlas, tem um atlas de cirurgiões plásticos. Eu comprei esse atlas, eu estava lendo esse atlas e cada página era sobre um cirurgião. Então tinha foto dele sobre os 100 melhores cirurgiões do mundo. A hora que eu cheguei no meio do atlas, o único que tinha 2 páginas era o Pitangui. Ele é considerado o Michelangelo da cirurgia plástica. E tem uma frase que eu achei muito interessante, né? O Pitangui foi o ser humano cujas mãos mais tocaram corpos de reis, rainhas, príncipes e princesas. Uhum. Então é uma coisa assim, realmente, que você fala, nossa, realmente ele alcançou algo muito acima, magnífico, né? Mas, então, o Pitangui, ele entrou em Medicina em Vassouras, na Faculdade de Medicina em Vassouras, depois ele transferiu para a cidade do Rio, acho que foi para a Federal, mas ele começou em Vassouras. E depois ele ficou como chefe da cadeira de anatomia da Faculdade de Medicina de Vassouras. Então a equipe do professor Pitangui dava aula para a gente de anatomia. E poxa, estamos lá na faculdade tendo aula de anatomia, o pessoal da equipe do Pitangui dando aula para a gente, faziam cirurgias lá em Vassouras também, e comecei a acompanhar e comecei a me apaixonar pela área da cirurgia plástica. A cirurgia plástica eu vejo ela de uma forma mais holística, né? Eu não vejo a cirurgia plástica como algo rigorosamente técnico, apesar de toda a técnica dela. Por que ela é holística? Porque assim, ela tem algumas particularidades que eu não vi em outras áreas da medicina. A cirurgia plástica é a única intervenção médica que você faz para melhorar uma pessoa. Você vai fazer uma cirurgia cardíaca, você não vai fazer uma cirurgia cardíaca para você ter um coração mais forte, um coração, né? Você faz para repor alguma coisa, reparar alguma coisa, né? Uma cirurgia de fígado, você tira uma vesícula. Mas a cirurgia plástica é uma evolução da medicina em que você consegue usar para melhorar o ser humano. É uma arte, né? E isso achei fantástico na cirurgia plástica. E o que eu mais observo na cirurgia plástica, e o que eu busco, a minha meta, o que eu busco, entregar uma cirurgia tecnicamente correta e bem feita é nada mais que obrigação, né? Mas você vê pacientes que chegam no seu consultório e vêm com uma autoestima baixa, você vê pela postura, o olhar baixo, o ombro, né? Você vê aquela pessoa e você no pós-operatório recebe essa paciente, ela já está olhando para cima, já está com uma outra postura. Então eu costumo brincar que a gente opera o corpo, e a alma, mas trata a alma na cirurgia plástica. Acho que isso é incrível. A única que é
umbigo aí. E com isso, eu me apaixonei por essa área e comecei a cada vez me aprofundar mais nessa área, acompanhar mais cirurgias. E quando fazia estágio de ortopedia na faculdade, porque eu gostei de várias áreas, passei por todas as áreas, me apaixonei por várias áreas, cardiologia, pediatria, gastro, gostei de muitas áreas. Eu fazia um estágio de ortopedia, eu era monitor de ortopedia, e fui para o Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Eu estava, acho que no 3º ano. E eu fazia um plantão à noite, então de dia eu ficava na faculdade, aí eu pegava ônibus, ia para o Miguel Couto, ficava a noite inteira lá no plantão de emergência. Por que era legal fazer a monitoria de ortopedia? Porque eu tinha acesso à emergência do Miguel Couto. E lá eu ficava como plantonista da emergência, né? Estagiário da parte do pronto-socorro de emergência Miguel Couto. E lá, realmente, Miguel Couto é um hospital que atende desde um acidentado, baleado, afogado, por causa da proximidade da praia. Então, assim, é uma grande escola ali no Miguel Couto. Passava a noite no Miguel Couto, voltava para Vassouras de manhãzinha e passava o dia inteiro na faculdade. Já tinha aquela rotina de médico, né? E num desses plantões, logo no começo, apareceu um paciente que tinha sofrido uma lesão por arma branca, cortes, e eu fui suturar esse paciente. Quando eu fui suturar esse paciente, os outros alunos olharam assim e falaram assim, nossa, mas você sutura tão bem. Eu falei, acompanha o pessoal da plástica. Você acompanha a plástica? Tem plástico aqui de plantão. Eu falei, tem plástico de plantão? Sim, peraí. Aí foram chamar o plástico plantão, na época o plástico plantão, se não me engano, era o Hernani. O Hernani veio, poxa, você acompanha a cirurgia plástica e tal? Eu falei, acompanha. Ele falou, pronto, agora eu tô mais sossegado, então você vai ser o meu estagiário. Poxa, eu queria fazer o pronto-socorro para ver tudo que acontecia no pronto-socorro, mas a cirurgia plástica já me englobou novamente ali. Fiquei acompanhando o pronto-socorro para aprender sobre todos os traumas e tudo que ocorre no pronto-socorro, mas fui, vamos por assim, fui emergindo ainda mais na cirurgia plástica. Chegou no internato, fiz meu internato na Santa Casa do Rio de Janeiro. Aí aconteceram vários fatos muito inusitados, muito interessantes. Todo mundo vai para a cirurgia, para fazer o módulo de cirurgia geral, normalmente, se eu não me engano, na enfermaria 10, que é a mais famosa de cirurgia geral ali da Santa Casa. E eu fui para uma cirurgia, se não me engano, foi para 17, que é de cirurgia de tórax. Falei, tudo bem, é cirurgia do mesmo jeito, vamos para lá, né? Fazia várias cirurgias da cirurgia geral, mas era mais voltada para a cirurgia de tórax. Qual a novidade? Chegou um belo dia, logo nos primeiro mês que eu estava lá, e eu vejo equipes de plástica operando na enfermaria de cirurgia de tórax. E aí alguns deles já me conheciam. E falaram assim, pô, Paulo, você tá aqui, isso e aquilo? Eu falei, sim, tô fazendo meu módulo aqui de cirurgia geral. Eles falaram, poxa, a gente usa a enfermaria de tórax porque ela é menos contaminada. Que a de cirurgia geral tem mais contaminação, por mais infecções, riscos, né? E a cirurgia de tórax é uma cirurgia menos contaminada. Então, algumas equipes de cirurgias plásticas que operavam na Santa Casa do Rio de Janeiro faziam lá. Aí chegou um cirurgião lá, o Sérgio Antes, falou, Paulo, faz o seguinte, então, você faz o seu horário aqui, faz a sua carga horária na geral, terminou, você vem auxiliar a gente na plástica. E aí eu ficava o resto da tarde e tal, e até a noite acompanhando e auxiliando o pessoal da cirurgia plástica. Ou seja, mais ainda na cirurgia plástica, né? Ou seja, ela tá te perseguindo de todas as maneiras. É o meu caminho. É seu destino. É o meu destino. Além disso, na Santa Casa tinha um grupo chamado GEMAC, que era o Grupo de Estudos do Metacrilato Coloidal, que depois veio começar com uma marca registrada chamada, eu não posso ficar falando marca de remédio, mas aí a gente está falando parte histórica, tanto é que nem existe mais esse produto, o Metacril, e a gente aprendeu a usar o Metacril como bioexpansor de tecidos ali na Santa Casa, porque eu tive acesso ao professor Matheus Sommer, o desenvolvedor do produto, e comecei a participar do GEMAC, né? Então, quando o pessoal vem falar hoje bioplastia, fala, nossa, isso daí para mim começou em 1996 para 1997, né? E lá foram feitos estudos, tudo e tal. Chegou medicina estética no Brasil. Terminei a faculdade de medicina, no mesmo ano começou a especialidade de medicina estética no Brasil. Foi um dos pioneiros, né, que fez.
Sou da primeira turma, né? Na verdade, seria a segunda turma, né? Não tinha nem formado a primeira turma ainda, que eram 2 anos, era na Souza Marques, então vamos por assim, da segunda turma, mas junto com a primeira turma, e foi muito interessante. Por que isso? Eu já acompanhava cirurgia plástica desde o meu primeiro ano da faculdade, e a cirurgia plástica era algo cortar, esticar e dar ponto. Quando chegou a proposta da medicina estética, a medicina estética ainda, sabe, dermatologista ainda fazia só parte clínica, cirurgião plástico fazia só parte cortar e esticar e dar ponto. Quando chegou a medicina estética, foi na Souza Marques do Rio de Janeiro, olha só, perto de mim, eu morava ali do lado também, chegou a medicina estética com uma proposta diferente, trazendo os fios, os preenchimentos, as mesoterapias, os peelings, os lasers, a tecnologia. Quando eu me deparei com aquilo, eu falei, eu tenho que entrar nisso. Eu tenho que entrar na medicina estética, porque eu pensava na uma cirurgia plástica do futuro. Vou contar depois isso melhor para vocês, e é porque a gente, hoje em dia, eu sinto que meu trabalho alcançou esse objetivo. O que é a cirurgia plástica do futuro? Como eu disse para você, a cirurgia plástica era cortar, esticar e dar ponto. E a medicina estética, ela veio trazer uma série de recursos. Vou entrar nessa. Tá? Eram 70 vagas para o Brasil inteiro. Você imagina, 5 mil plásticos, mais 5 mil dermatologistas, 10 mil, fora outras áreas que queriam entrar em medicina estética, né? E eu consegui. E meu irmão me ajudou. 2 meses antes da prova, meu irmão, numa brincadeira comigo, quebrou meu tornozelo. Eu quebrei o tornozelo. Aí, Vitinho, obrigado. Foi um grande impulso na minha carreira, porque eu fiquei de cama, estudando. Eram 10 apostilas assim, de medicina estética. Eu decorei as 10 apostilas e eu fui para a prova e passei. 9,75. Uau! Foi bem interessante, porque teve uma nota 10. Que foi o professor Laércio, aquele doutor Laércio já não está mais entre nós, mas muito querido, e o professor Laércio, ele tirou 10, mas ele elaborou a prova, né? Ah, então tá explicado. E aí eu falei, um dia conversando com o Laércio, falei, Laércio, mas aquela questão que não deu, que deu errado para mim lá, aquela questão era dúbia, né? Assim, ele falou assim, mas eu deixei uma questão com resposta dúbia, exatamente, para se eu corresse isso. Para ninguém tirar 10. E ocorreu. E o que foi interessante de fazer logo na primeira turma, os professores também eram alunos. Então, eu era aluno junto com os outros professores, porque eles também queriam tirar o título de medicina estética, o certificado de pós-graduação de medicina estética. Então, eu fiz a medicina estética. Depois eu continuei fazendo as pós-graduações em cirurgia geral, cirurgia plástica, todo o processo, e unir as duas técnicas, né? A medicina estética com a cirurgia plástica. Que é o seu diferencial, né? Que é o diferencial. E as tecnologias a laser. E você que conhece meu dia a dia sabe que a gente faz um complementando o outro. E com isso a gente conseguiu uma cirurgia plástica menos invasiva, e com mais resultado. Aquela paciente que a gente operava na cirurgia plástica, cortava, esticava, dava ponto, ela ficava esticada, mas continuava envelhecida. E sem expressão, eu passei a fazer nessas pacientes cortes menores, descolamentos menores, e complementei com peeling de fenol, com preenchimentos. Creio que, se não o primeiro, um dos primeiros cirurgiões do mundo a fazer a cirurgia plástica facial e blefaroplastia junto com o peeling de fenol. Comecei a fazer isso daí por volta de 2002, 2003. Pioneiro mesmo. Sim. Né? Então a minha paciente, ela ficava muito mais rejuvenescida, sem aqueles estigmas, porque eu não tinha que esticar tanto, porque eu ia tratar aquela pele com os preenchimentos, a mesoterapia, o peeling. Então, isso que eu via como uma cirurgia plástica do futuro, uma cirurgia plástica que ficasse mais harmonioso, que fosse mais elegante, a pessoa não tivesse aqueles estigmas de repuxada e realmente mais rejuvenescida. Desde aquela época, né? Porque a cirurgia de harmonização, né? Aham.
Praticamente você que inventou. Não vamos dizer assim. Praticamente. Na verdade, vamos pôr assim, eu sou contemporâneo à época que foi criada. Agora, vamos pôr assim, tá muito em alta, muito em voga falar em harmonização facial, mas é algo que a gente já fazia há muito tempo atrás. E eu criei alguns diferenciais, por exemplo, eu criei a harmonização facial definitiva. E aí várias técnicas também, Isso. o Joe Lift. O Joe eu fiz o Joe Lift, Eu que é também seu tô com 3 carro-chefe. semanas de Joe Lift, logo vai estar tão esticadinho assim como o seu, ficou maravilhoso, você gostou? Maravilhoso, porque agora os paparazzi podem tirar de qualquer ângulo as fotos, os vídeos que eu tô confortável. Não tem mais a preocupação, não tem. Pô, será que não tá lançando? Não, qualquer ângulo. E sabe o que é melhor? Daqui a 20 anos seu rosto vai continuar igual. Vai continuar igual. Porque a ideia do Joe Lift foi em cima de vetores de força. Quer ouvir a história, como que foi a ideia? Nossa. Tá. Então, Acho que todos querem. no ano de 2000, eu estava no Congresso Internacional de Medicina Estética em Mônaco e um francês foi apresentar um trabalho com Botox. Ele nomeou esse trabalho dele de Botox Nefertiti. Ele aplicava o Botox na linha da mandíbula e o rosto subia. Quando ele falou, mas o Botox é para paralisar o músculo, o Botox você aplica na ruga, o músculo paralisa, né? Ele não vai levantar o rosto. Eu achei que talvez não fosse algo tão interessante. Quando o francês começou a apresentar, eram incríveis os resultados dele. Ele aplicava aqui na raiz da mandíbula o Botox e o rosto subia. Mas por que você vai aplicar o Botox aqui embaixo e o rosto vai subir? Naquela hora virou uma chave no meu cérebro. Tipo assim, tudo passou a fazer sentido. Porque o rosto sempre foi tratado, o envelhecimento do rosto, como a gravidade puxava tudo para baixo. Faz um raio-x, o coração não deformou, o fígado, que é uma gelatina grandona, pesada assim, não deformava, porque só o rosto sofria a deformação da gravidade. Tudo bem, tem algumas coisas que explicam isso. O rosto ele tem poucos ligamentos e na maioria ele tem os verdadeiros e os falsos ligamentos. É a parte técnica, né? O que é o verdadeiro é o que vai até a pele, o falso é o que não vai até a pele. Mas acontece que ele tem uma região de maior flacidez, porque ele não tem tantos ligamentos, e o que derrubava o rosto na gravidade era só uma parte do processo. O resto é porque o músculo platisma, ele embriologicamente ele é formado junto com a gordurinha do mesentério lá, o SMES, né? Vem o músculo platisma no pescoço e o SMES, que é esse ligamento fibrogorduroso que recobre o rosto todo, ele atravessa essas fibras e vem para o rosto. O que acontece? Neste ponto, nesse terço inferior da face, eles têm uma interseção. Nesse ponto de interseção, o músculo do pescoço, quando você sorri, você vê que puxa para baixo. Puxa o rosto para baixo. Então, toda vez vai ter ação daquele músculo tracionando para baixo, vai trazendo aquela flacidez. Aí aparece aí passou a fazer sentido para mim. Falei, tá vendo? Não era só a gravidade. Tinha uma força maior trazendo isso. Falei, vou criar uma cirurgia para isso. Então, tinham vários artigos já de cirurgia plástica, na cirurgia plástica de lipoplastia facial, né, que fazia lipoaspiração facial, e eu usei essa técnica para descolar essa região do SMES, do músculo platisma, e o rosto pulava para cima. Falei, fantástico, achei. Achou. E aí criamos uma nova técnica, que hoje essa técnica já é reconhecida. Eu comecei os estudos dessa técnica em 2002, fiz alguns casos até 2006, comecei a apresentar em 2008. E tudo em medicina você tem que ter acompanhamento, follow-up, fazer casuística, ver o que faz. E se mostrou uma técnica muito segura, uma técnica completamente eficiente em todos os casos. Em 2018 foi consagrada uma técnica realmente eficiente e estamos fazendo hoje cursos para vários médicos de várias especialidades, dermatológicos, cirurgião plástico, médicos estéticos, que querem conhecer essa técnica. Então a gente tem hoje uma academia, uma academy, na qual eu faço cursos dessas técnicas que eu criei, né? Uma delas foi o Joe Lift e assim, a menina dos olhos para mim, porque ela, cada dia ela se mostra mais fantástica, com mais resultados. E com isso a gente trouxe para o paciente também uma opção, né? Porque tem pacientes que achavam que teriam que fazer um lift gigantesco e tal.
furinho pequenininho aqui, ó, que nem dá pra ver gente, mais nem olha, o seu, eu nem fiz, o meu. não dá pra ver, você passa a mão assim, não sente mais. E sem falar que se rejuvenesce anos, né? E Anos. acaba aquele vetor de força que trazia o rosto para baixo, né? É, porque... Então o sorriso, você reparou que o sorriso levanta? Levanta. Eu reparei, nossa, foi lá em cima meu sorriso, o ângulo da boca no sorriso levanta e os dentes aparecem mais, que a gente vai envelhecendo, vai trazendo tudo para baixo. Parece que por causa da gravidade e da ação dos músculos que vão trazendo o músculo pro rosto para baixo. Só que você libera, nossa, olhei assim no dia seguinte, sorri e falei, que coisa maravilhosa, aparecendo todos os meus dedos, parece até que eu coloquei faceta, ainda não coloquei, mas já apareceu o sorriso novamente. Então assim, você não vai ter mais ação daqueles músculos que traziam o envelhecimento da face. Então daqui a 20 anos, Débora, eu vou estar aqui com você de novo, a gente fazendo outro podcast, e nós dois vamos estar com o rosto esticadinho ainda. E faz a diferença. E faz. Porque isso ajuda na autoestima da mulher. Não só a mulher, como homens também fazem. Também. Que eu vi a cirurgia de um homem que você fez. Nossa, perfeito. Não, é sério. Aqui ficou desenhadinho. É um amigo nosso, posso falar o nome, tudo não tem problema, porque ele é um grande fã do nosso trabalho e ele estava passando um problema em relação à fisionomia dele. Ele é DJ, então ele vive num mundo de pessoas realmente jovens, né? E hoje em dia, os que eram jovens há 20 anos atrás, já estão mais maduros, mas muitos continuam dentro de festas, mas assim, e ele estava meio constrangido para tocar, para fazer festa, porque ele estava se sentindo mais envelhecido. E aí o Tom Keller, esse maravilhoso DJ, beleza, Tom? Ele passou pelo Jawlift há, acho que uns 2 para 3 meses atrás, e falou, doutor Paulo, é incrível o resultado, lindo. Eu me sinto à vontade, agora ele fez book novo de fotos e tal, aí falou, pô, me sinto à vontade agora, porque eu ficava na picape lá e tava com preocupação na posição que ia ficar meu rosto para não parecer mais envelhecido, e trouxe a jovialidade que ele tinha aquela jovialidade dentro dele, mas o rosto não estava expressando, e com isso ele conseguiu expressar a jovialidade e energia que ele tem, porque ele tem muita energia, toca muito, Tom. E é fantástico, porque isso, além de você trazer a beleza, claro, exterior, e só sobressai a beleza interior. Exatamente. É incrível. Eu acho que cirurgia plástica é isso. Além de você ficar bem por fora, você trata por dentro. Exatamente. Porque não adianta a gente não se amar e fazer 1000 coisas. A gente tem que tratar primeiro aqui dentro, depois realçar com a beleza exterior. Eu senti isso em mim. Eu olhava para o meu rosto, poxa, tá caindo, mas eu tenho que fazer meu jaw, Eu faço em todo mundo, eu não posso fazer em mim. Então. Aí, há algum tempo, eu treinei um cirurgião, um amigo nosso, o Dr. Roberto Bijos, fantástico. O homem que criou a lipo de alta definição no mundo, o Roberto Bijos. E, além disso, ele criou algo que ele chama hoje de modulação atlética. Porque não é só uma lipo, é todo um tratamento para realçar algumas áreas do corpo para o corpo ficar um corpo atlético. Então a técnica dele, a modulação atlética, já era fantástica. Ele estava assistindo uma palestra minha em 2018 e falou, Paulo, eu precisava de algo para o rosto, você criou, vamos unir as técnicas. Aí eu treinei ele nessa técnica, ele aprendeu comigo a técnica e hoje em dia faz muito bem. E no curso que teve do Jawlift eu falei pro pessoal, não posso chamar de alunos, porque eram médicos renomados que estavam lá para se aprofundar na técnica. Muitos deles já conheciam a minha técnica, já aplicavam, mas queriam aprofundar na técnica. E eu falei, uma surpresa para vocês, o último paciente do curso sou eu, e o Dr. Roberto Bijos veio aqui para realizar o meu sonho de fazer o Jawlift. Eu até chorei no dia seguinte, quando eu olhei no espelho, não tava mais aquele peso, me escorreu uma lágrima, liguei pro Bijos, falei, obrigado, porque tava difícil para mim, eu poder realizar em todo mundo e não tinha ninguém para realizar em mim. Que fantástico, né? Consegui também. Tá vendo? Muito bom. E é essa sensação que eu quero passar para vocês também. Não, é a sensação que eu senti, assim que eu fiz, eu me senti super bem, quando eu me olhava, claro, fica um pouco inchado, mas dá pra ver o resultado ali. É incrível, faz 3 semanas, né, que você fez. 3 semanas. 3 semanas, e olha como que está. Imagine daqui 2 meses, né, porque tem todo um processo de recuperação, e as pessoas às vezes não entendem, quando faz cirurgia plástica, que é acordada maravilhosa daquele jeito, mas não, tem que ter todo aquele processo. Sim, tem todo o processo de, vamos pôr assim,
reparação dos tecidos. Sim. Né? Então você começa a reparação do tecido, primeiro o corpo ele sofreu um trauma, né? Uma agressão que você descolou o tecido, mudou a circulação daquele tecido, quando você vai a circulação linfática, a circulação venosa, então o corpo ele vai reagir àquilo, então ele vai reagir primeiro formando edema, hematomas, e aí o corpo vai fazendo o processo de reparação cicatricial, aí ele começa a depositar a matriz cicatricial ali, vai ficando endurecido, a pessoa assusta um pouquinho, depois vai Sim. passando aquela fase, aí a pele vai voltando ao normal, e com 2 meses você começa a ter um excelente resultado. Mas os pacientes notam melhora e evolução entre 8 ou 9 meses após a cirurgia, ainda melhorando. Mesmo eles estando felizes com 2 meses, eles voltam depois de 1 ano e falam com 8 ou 9 meses está ficando melhor ainda. E tem várias perguntas aqui que o povo da internet... Uhum. Tem muitas, mas vou fazer algumas só. Olha, vamos ver. Qual a cirurgia mais complexa que você já fez? Da sua Fiz vida. várias cirurgias complexas, mas a mais complexa foi uma paciente que tinha já realizado uma cirurgia bariátrica e ela tinha realizado, não por vídeo, ela tinha feito aberta mesmo, né? Faz uma incisão muito grande acima do umbigo, né? Epigástrica, e tinha que tratar o abdômen dela e ao mesmo tempo ela não desceria a pele por causa daquela cicatriz, ou ia ficar feio, e a gente fez um tratamento dela chamado abdômen reverso, no qual você já ouvi abre para falar. descolar toda a parede superior do abdômen, que eu fiz a parte do umbigo para baixo, com uma lipo de alta definição, que era mais para passar o laser, retrair a pele, no caso dela, do que tirar a gordura, mas você acaba, o nome da técnica é lipo de alta definição, a gente pode até chamar de laser lipólise, e tirar a pele para baixo pela cicatriz tradicional, mas não resolveria para ela a parte de cima por causa daquela cicatriz. E aí resolvemos fazer nela o abdômen reverso, que é para cima. Mas ao mesmo tempo... Se corta pra cima? Faz a incisão embaixo da mama, descola e vem para cima. Faz a aplicatura do músculo, tudo do umbigo para cima, tirando para cima. Mas é que o interessante, ela também queria fazer a mama, que ela estava com flacidez na mama. E ela ia realizar uma mastopexia, que abre a mama, molda a mama, coloca a prótese... E seria uma mastopexia que eu gosto com a técnica dual plane, que é embaixo do músculo. Então, ao mesmo tempo que eu abri o abdômen, eu abri toda a parte do tórax, a parte de cima, abri os músculos, coloquei a prótese, fiz a mastopexia e o abdômen reverso junto. Então, uma cirurgia assim que realmente bem complexa, você apresenta isso em congressos, em qualquer lugar do mundo, e os outros cirurgiões realmente se impressionam com essa cirurgia. Essa, para mim, foi a mais complexa que eu realizei. Falando em prótese, não sei se é a palavra certa, chip. Essa historinha, né? Essa historinha do chip do PA. Então eu escutei assim meio por cima, mas qual que é a história do chip? Que eu fiquei intrigada. Então, olha que interessante. Fofoca. Muitas pacientes vêm com prótese de mama e precisam trocar essa prótese. Há muito tempo elas passaram já da cirurgia delas, elas não têm mais a carteirinha, não têm mais contato com o cirurgião, não sabe o tamanho, o formato, marca da prótese que elas colocaram. Então, assim, é muito importante para o cirurgião já saber o que foi colocado na paciente, qual o tamanho, qual o diâmetro da prótese, qual o perfil, a altura daquela prótese, qual o modelo, porque você tem a prótese que ela é lisa, você tem a texturizada, você tem a de poliuretano e tem a de espuma de silicone. O que acontece? A lisa e a texturizada praticamente não muda muito, mas quando você vai falar em prótese aderente, que é de poliuretano e espuma de silicone, já muda bastante o que você vai usar de técnica para aquela cirurgia. Pensando nisso, uma marca de prótese lançou a Motiva, eles lançaram uma prótese que vem com vamos por assim, um indicador dentro dela, o pessoal começou a chamar de chip. E aí o que acontece? Não é um chip, é um sinalizador, né? É um transdutor que vai te dizer o que o cirurgião, quando colocou aquela prótese, os dados da prótese todos vão estar carregados lá, e o cirurgião e a data da cirurgia e tudo. E você tem um aparelhinho que você coloca na mama, coloca em cima da prótese, e esse transdutor vai passar as informações para o aparelhinho, né? Aí
um cirurgião amigo nosso foi colocar essa prótese numa paciente. Quando ela foi no retorno, ele pegou o aparelhinho, colocou na mama dela e apareceu todos os dados, né? Qual a prótese que ela colocou, quando ela fez a cirurgia, tarará. E ele brincou com ela. Ah, agora você tá com um rastreador. Seu marido botou em você uma prótese com rastreador, com chip rastreador. A mulher falou, não quero ser rastreada. Ai, meu Deus. Não quero ser rastreada, não quero. Arranca agora. Tira agora essa prótese. Não, mas não é isso. Desculpa, é uma brincadeira. Nada fez essa mulher mudar de opinião que ela tinha algo que poderia rastreá-la. Ela retirou a prótese para colocar uma sem o transdutor, vamos por assim, sem o sinalizador, porque as pessoas falaram, não, mas eu tenho algo que posso ser rastreado, não quero. Então, assim, ela não vai rastrear ninguém. Relaxa, que é só como se fosse um código de barra para você colocar o aparelhinho e você ler as informações da prótese, o que torna muito prático, porque futuramente, se você não tiver mais os dados da sua prótese, da sua cirurgia, você coloca o aparelhinho e vai aparecer tudo lá, sem problema. Mas não vai ser rastreada, pode ficar tranquila. Não é chip rastreador. Poderia ser, gente, é segurança. Pessoal, ficam tranquilos, pode colocar prótese. Pode colocar. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Não, tem várias, deixa eu escolher uma, né? Ó, quais cirurgias são as mais procuradas hoje em dia e quais são os homens ou mulheres que procuram? Vamos lá. Pelo consenso geral, tem as cirurgias mais procuradas e também cada cirurgião tem o seu nicho de mercado que para ele tem as cirurgias mais procuradas para ele. Então vamos por assim. A cirurgia mais procurada era a lipoaspiração. Não é mais? Depois, não, era prótese, era lipo, depois passou a ser prótese de mama, agora voltou a lipoaspiração. Vamos por assim, né? Então a lipoaspiração voltou para o primeiro lugar. Mas tem um efeito muito interessante. Eu falo do efeito zoom. Já ouvi falar. Já. O que acontece? Na pandemia, né? Na pandemia, as pessoas começaram a fazer todas as reuniões pelo aplicativo, pelo Zoom. E quando você fica com a cara na frente da câmera ali, o que destaca primeiro? O nariz. Aí as pessoas começaram a se incomodar com o nariz. Houve um aumento, assim, de 300% na cirurgia de rinoplastia durante a pandemia. Então, assim, a rinoplastia, de repente, ela começou a crescer muito também. E a rinoplastia, ela cresceu por vários aspectos. Eu estava ontem conversando com uma paciente. Há 10 anos atrás, as rinoplastias ainda não estavam com as técnicas tão delicadas como agora. Então você tinha cirurgias que tirava muito do osso nasal, ficava deformado o osso nasal. Então não tinha um acabamento tão delicado como tem hoje. 10 anos para cá, a rinoplastia ela mudou assim drasticamente. Ela começou a ser uma cirurgia muito mais pormenorizada nos detalhes, muito mais valorizada nos detalhes. E isso também permitiu com que as pessoas procurassem mais, porque as pessoas faziam antes e tinham um certo ponto de arrependimento às vezes, e hoje em dia, com a técnica mais apurada, isso não ocorre mais. E agora vamos para a última pergunta aqui da nossa enquete. O que você acha perigoso numa cirurgia plástica? Não ter propósito. Não ter propósito. Não ter propósito. Isso é mais perigoso. É verdade. Porque muita gente faz cirurgia plástica por fazer e vai ficar fazendo o resto da vida milhões e nunca vai estar bom, né? Exatamente. É isso, é verdade, ó. Porque a gente tem que se amar. A gente se amando, a gente pode mudar. Se a gente, é igual você falou, não tem um propósito, a gente vai fazer e Isso não vai estar bom. que leva algumas pessoas a recorrerem à cirurgia plástica recorrentemente e não estarem satisfeitas. Isso é verdade. Isso o médico tem que ajudar na busca desse propósito para essa paciente. A maioria só quer Entendeu? ganhar dinheiro, né? Não mostra isso. Sim, eu Alguns, acho que toda pessoa que foi procurar ser médico, ela foi com um propósito de ajudar o ser humano. Então, assim, eu não consigo ver um médico querer operar sem propósito só para ganhar dinheiro. É porque você é muito bom, doutor. A humanidade, às vezes, é meio corrompida, né? Não consigo ver assim, e eu acredito que o cirurgião, ele busca
sempre trazer algo de bom para o seu paciente, sempre estar trazendo uma melhor para o seu paciente. E você tem um hospital, né? Day Hostel que fala. Day Hospital. Day Hospital. Às vezes o pessoal fala, o Day Hospital aqui é o Day Hospital de Campinas, o Day Hospital de São Paulo. Day Hospital é uma classificação de hospital, como tem casa de saúde, como tem maternidade, como tem pronto-socorro, existe uma classificação chamada Day Hospital. Veio americanizada esse termo, né? E também que no Brasil chamaria Hospital Dia, alguns lugares chamam de Hospital Dia, fica meio... Então acho que por isso que manteve americanizado o termo, que é um hospital com toda a certificação hospitalar, tanto na parte do Conselho Federal de Medicina, como na vigilância sanitária. Então você tem toda a certificação hospitalar, tanto na parte de ambiente, como na parte de equipamento, como na equipe e medicamentos. Então você tem tudo como um hospital, só que é um hospital voltado para cirurgias limpas, vamos por assim. Então, por exemplo, antes fazia muita cirurgia de olho em hospital geral. Depois de muitas pessoas pegarem infecção hospitalar e acabarem perderem a vista, você vê que não se faz mais cirurgia ocular, cirurgia de olho dentro de hospitais gerais, são sempre dentro de Day Hospital, são hospitais voltados só para cirurgias do olho, para não ter risco de infecção hospitalar. Não tem risco. A cirurgia plástica, Também, né? a maior complicação da cirurgia plástica é a infecção hospitalar. Então, o maior risco que você tem numa cirurgia plástica é a infecção hospitalar. Então, você fazendo dentro de um hospital que não tenha risco de infecção hospitalar, porque não tem pacientes com infecções sendo tratadas e operadas lá, você elimina 80% dos riscos de uma cirurgia plástica. Sem falar que você tem toda a atenção do seu paciente ali. Sim, ali eu tenho todos os equipamentos, porque assim, eu operar no hospital geral, eu queria ter a minha fibra ótica para olhar lá dentro e não tinha, queria ter o meu laser para cortar, não tinha. Então eu tinha que levar uma série de equipamentos para o hospital. Eu chegava lá com um carrinho, né? Um dia, uma anestesista deu risada e falou assim, chegou o doutor da NASA, aí ele traz a NASA inteira para operar. Eu falei, aqui no hospital não tem o Vibrolipo, não tem se você quiser um Renuve, um Vaser, esses equipamentos todos, tudo bem, você leva para o hospital, mas assim, às vezes são tantos equipamentos que você vai levar para o hospital. Eu falei, poxa, vamos fazer um ambiente voltado para a cirurgia plástica, que tenha tudo para a cirurgia plástica, que tenha todos os recursos, que tenha tudo, só não tem infecção hospitalar. Então a gente vai encerrando nosso podcast. Vem comigo, com o doutor. Muito obrigada pela sua presença. Foi maravilhosa a nossa entrevista e haverá outras, porque tem muitas perguntas aqui que o povo tá querendo saber. Obrigada. Débora, foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado. É muito satisfatório para o médico poder passar as informações, poder elucidar as dúvidas que esses pacientes têm. No nosso dia a dia, a gente consegue passar isso de uma a uma, né? Mas aqui a gente pode passar para o público todo, a gente pode passar todo o carinho que a gente tem pela cirurgia plástica e pelos nossos pacientes, toda a confiança que a gente tem nos médicos cirurgiões plásticos. E muito obrigado por poder ter essa oportunidade de estar aqui com vocês e poder mostrar para vocês todo o nosso trabalho e ajudar as pacientes com as dúvidas que ela tem. Como que é? Vem comigo? Vem comigo. Muito obrigado. Sigam o doutor, vou deixar aqui embaixo também o arroba dele. E sigam o nosso podcast, Vem Comigo, no Instagram. Obrigado a todos que estão assistindo a gente, Obrigada. todos que estão aí participando e tirando as dúvidas e fazendo as perguntas. Muito obrigado ao público todo. Podem mandar mais perguntas, que tem bastante aqui. No próximo podcast que o doutor vem, ele vai responder todas. E agradeço muito ser convidado para o próximo também. Vou gostar muito também. Muito obrigado. Tchau, tchau. I'm your biggest fan. I'll follow you.